paz do Senhor, joias de Cristo. Esse trimestre estamos falando a respeito de Jesus, o Filho de Deus, e sua trajetória humana aqui entre nós. Já estamos na lição de número 12, que tem por título o Monte Calvário. Você já ouviu falar nesse monte? Monte Calvário? Pois é o monte em que Jesus Cristo sacrificou seu corpo, derramou seu sangue, se entregou na cruz por amor à humanidade, nos dando o direito de sermos filhos de Deus. Mas antes de iniciarmos a história sobre esse sacrifício, faremos uma oração. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício feito por nós na cruz, pelo teu amor que é grande, que é imensurável para com as nossas vidas, mesmo sem merecermos. A tua graça e a sua misericórdia tem nos alcançado a cada dia. Queremos neste dia adorar e bendizer o teu santo nome. Amém. Este é o Monte Calvário. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João abordam sobre o sacrifício de Jesus, mas somente o livro de Lucas fala a palavra Calvário. Os demais evangelhos apresentam o nome Gólgota, que é o mesmo que Calvário. Significam Monte Caveira. Nosso texto de referência se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, a parte B, que diz assim: Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Aleluia! Tudo isso havia um propósito. Jesus foi traído e preso, mas tudo isso fazia parte do propósito de Deus para a salvação da humanidade. Depois de muito maltratarem Jesus, os sacerdotes se reuniram no pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote, e o interrogaram, a fim de acharem algum motivo para matá-lo. Pedro, um dos discípulos de Jesus, havia-o seguido até lá, mas ficou de longe e, ao se sentar perto de uma fogueira, junto dos soldados, uma empregada o viu, olhou bem para ele e reconheceu, e afirmou que ele era um dos que seguiam Jesus, mas ele negou, dizendo que não o conhecia. Logo depois, outra pessoa viu Pedro e disse: Esse homem estava com Jesus. E de novo Pedro negou. Porém, os que estavam perto dele disseram que ele era um dos discípulos de Jesus. Então Pedro começou a praguejar e a jurar que não sabia nada daquilo que eles estavam falando. E naquele mesmo momento o galo cantou. Então Pedro se lembrou de que Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Pedro saiu de onde estava e chorou muito. Logo pela manhã, os principais sacerdotes se reuniram com outros líderes religiosos e amarraram Jesus. O levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Pilatos ainda tentou livrar Jesus, propondo ao povo furioso soltar um prisioneiro. Isso era costume na ocasião da festa da Páscoa daquela época. No entanto,
A multidão escolheu soltar Barrabás, um assassino. Condenado injustamente, Jesus seria preso e crucificado. Após ser chicoteado e esbofeteado, puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos e sobre os seus ombros uma pesada cruz que deveria ser carregada até o Gólgota, para lá ser crucificado. E sobre a cruz colocaram uma placa com a inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ao chegar ao monte, o penduraram na cruz, pregaram em seus pés e mãos com cravos, uma espécie de pregos. As pessoas que passavam zombavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e de tornar a construí-lo em 3 dias, desça da cruz e salve a si mesmo. A dor da cruz, dos insultos e dos pecados de toda a humanidade que estavam sobre ele foi tão intensa que depois de algumas horas Jesus falou bem alto: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E depois tombou a cabeça e morreu. Quando Jesus deu seu último suspiro, o sol escureceu. Houve um terremoto e alguns mortos ressuscitaram. Só então os soldados e a multidão reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. O sangue de Jesus foi derramado para perdão dos nossos pecados. Mesmo sofrendo torturas e dores, sendo insultado e passando pela vergonha na cruz, Jesus suportou tudo por amor. A morte de Jesus foi a demonstração do amor de Deus pelo homem. Jesus morreu na cruz pelo homem pecador. Ele foi castigado em nosso lugar. Seu sacrifício apagou os nossos pecados, nos dando a possibilidade de ter uma vida eterna com Deus. E tem um louvor que minha mãe cantava muito para mim, para os meus irmãos, e geralmente na igreja, quando eu era bem pequenininha, e ele retrata muito bem o sacrifício feito por nós na cruz, no Monte Calvário. Eu quero apresentar esse louvor a vocês e entregar a Deus em forma de oração, que diz assim: feche seus olhos comigo e adore com esse louvor, entregando a Deus em oração, que diz: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar. Foi no Calvário, que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amém.
E obrigada, Jesus, mais uma vez, pelo seu amor por nós.